Olá, galera do nono ano da nossa eletiva de Se Liga na Saúde. Então, estamos na atividade 10 e continuamos com a segunda parte da alimentação nessa atividade. Eu vou projetar a tela aqui para vocês, para mostrar as habilidades que iremos trabalhar nessa atividade 10. Então, aqui, ó, iremos trabalhar a habilidade: conhecer e discutir as propriedades da pirâmide alimentar brasileira, discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais, como obesidade, subnutrição, entre crianças e jovens a partir da análise de seus hábitos, tipos e quantidade de alimento ingerido, prática de atividade física, etc. E a última habilidade é que aprenderemos a calcular o IMC, que é o índice de massa corporal, para verificarmos se estamos no peso adequado. Então, iniciamos aqui a nossa atividade falando um pouquinho sobre a pirâmide alimentar. Então, aqui, né, no nosso desenho aqui da pirâmide, temos, né, como base a atividade física, porque não adianta somente termos, né, uma dieta balanceada, né, rica em diversos tipos de alimento, comer um pouquinho de tudo, se a gente também não pratica atividade física. Então, ela, assim como, né, os alimentos ricos em fibras, né, que são os alimentos integrais, que são aqui a base da pirâmide, eles têm que ser priorizados, né, ó, consumo diariamente, né, óleos vegetais, óleo de canola, só que tudo em quantidade reduzida, certo? Então, temos que comer mais pequenas porções. As frutas, elas também são bem importantes na nossa alimentação. Elas estão aqui também na base da nossa pirâmide. E aqui, olha, no topo da nossa pirâmide, são os alimentos que devem ser evitados, que devem ser consumidos esporadicamente, uma vez ou outra, que são, né, os pães, que não são integrais, os doces, as massas em gerais, os óleos, né, a gordura, os refrigerantes. Então, eles devem ser consumidos esporadicamente, uma vez ou outra, tá? Não todos os dias. E aí, né, tendo essas informações da pirâmide, auxilia bastante ao nosso controle da nossa alimentação, né? Para a gente manter uma dieta balanceada, a gente tem que comer mais os alimentos da base e evitar os alimentos do topo, certo? E aí, né, vem as perguntinhas aqui para vocês analisar, de acordo ali com a pirâmide que vocês vão observar. Os alimentos aqui para vocês elencarem, né, qual que seria o mais saudável ali para vocês numa alimentação durante o dia. E aqui a gente vai aprender a calcular o índice de massa corporal, para a gente saber se está dentro do peso ou não. Então, como que faz, né, esse cálculo? A gente vai pegar o nosso peso, dividir pela nossa altura ao quadrado, aqui, né, multiplicado altura vezes altura, certo? Aí, o que vai... mas eu não tenho fita métrica. Gente, a Prof. Fátima já ensinou numa prática, né? Você pode pegar uma linha, um barbante, medir a sua altura e depois vir com a régua para medir o tamanho daquela linha que você vai ter sua altura. O peso, passa numa farmácia e você vai tirar a foto ali da balança para você depois enviar aqui para mim, ó, junto com a sua continha que você vai fazer para descobrir o seu MC, certo? Vai anexar o arquivo aqui, ó. Então, já passa lá na balança, tira foto. E aí, como que você vai fazer? Né? Vai colocar ali a sua altura, vezes a sua altura, e o quilo que deu lá na balança, e vai descobrir, fazer a continha e vai descobrir
se está dentro do peso ou não. Aqui, por exemplo, deu 24,69. Você vai aqui, ó, na tabela de referência e vai ver, ó, 24,69 está dentro do peso. Se ficar lá, ó, entre o 18, né, 17, 16, vai estar abaixo do peso. Acima de 18,4, peso normal. Acima, né, de 24,9, 25 aqui, ó, já é sobrepeso, certo? Aí tem uma questãozinha para você resolver aqui sobre o IMC. E para finalizar, temos aqui, né, um textinho que fala sobre os distúrbios alimentares, a desnutrição, a obesidade, né, as doenças cardíacas provocadas pela má alimentação. Então, né, por que é importante a gente ter uma dieta balanceada? Só para ter um peso ali dentro da normalidade? Não. Também para evitar os tipos de doença, né? Então, a gente não pode exagerar ali naqueles alimentos do topo da pirâmide, quanto também a gente não pode deixar de comer outros alimentos. Porque, por exemplo, se a gente não comer verduras, pode causar falta de vitaminas no nosso corpo, que pode gerar doenças até como cegueira, tá? Então, a gente tem que comer as quantidades necessárias que o nosso corpo precisa. Não pode ser mais nem menos. Que nem na atividade da semana passada, na questão lá que eu deixei no quiz para vocês identificarem os padrões alimentares de vocês, teve gente que respondeu numa questão lá que a gente deve comer somente quando a gente tem fome. Não. O que o nutricionista, ele auxilia as pessoas, né, que procuram na dieta? Que você tem que comer a cada 3, 4 horas. Porções menores, mas você tem que comer. Por quê? Porque o seu corpo, ele precisa ali da vitamina, ele precisa, né, da energia, a energia que você precisa, né, para falar, para andar, para dormir, fazer o coração bater, ele vem através dos alimentos. Então, você precisa comer, né, aprender a comer mais vezes ao dia, só que em porções menores, certo? E aí, não comer só quando você tem fome, porque o que acontece? Quando você vai comer uma única ou 2 vezes por dia, só quando tem fome, você vai comer uma porcentagem maior de comida e isso faz com que você ganhe peso, tá? Então, o correto é diluindo essas quantidades. E aí tem uma questão aqui para vocês analisarem, né? De um menino que ele vai para a escola, só que ele não tem tempo de almoçar. E ele sugeriu para a mãe dele para ele comer lanche no caminho da escola. E aí a mãe dele não autorizou ele. E aí, o que vocês falariam para essa mãe? Que ela está correta ou não? Por que, né, ela deve ou não autorizar esse lanche desse menino? Por quê? Né? Vai faltar algum tipo de vitamina ou ele vai ter tudo o que ele precisa? Então, eu quero que vocês reflitam sobre essa questão. E nessa outra aqui, ó, podemos afirmar que uma pessoa com sobrepeso está doente apenas a gente observar ela? Será? Se a gente só olhar ali que ela está um pouquinho acima do peso, a gente consegue diagnosticar que ela está com problema do coração ou não? O que a gente precisa para verificar se realmente a pessoa está doente? Então, também quero que vocês reflitam sobre essa questão e escrevam a resposta de vocês aqui. Qualquer dúvida, entrem em contato.